Olá, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao quarto domingo do tempo comum e a liturgia hoje nos convida a nos abrirmos a esse ensinamento novo que Jesus vem trazer e acompanharmos a sua ação libertadora. O evangelho que nos é proposto é o capítulo 1 de Marcos, versículos 21 até 28. E mostra Jesus na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, ou seja, um dia normal da vida de Jesus, na cidade de Cafarnaum, onde ele tinha uma casa, onde ele descansava com seus amigos e, como era costume, no dia de sábado, ele vai à sinagoga para rezar. Jesus não era um sacerdote do povo de Israel, era uma pessoa leiga e era permitido no dia de sábado que mesmo os leigos pudessem também fazer uma leitura e também comentar aquela leitura. O Evangelho de Marcos não entra em detalhes, como faz Lucas, por exemplo, do que Jesus teria dito ou como foi o comentário que ele fez da palavra. Porque Marcos aqui quer apontar para uma outra dimensão, que é exatamente a autoridade com que Jesus falava. Então aqui o importante não é aquilo que ele diz, mas o como ele diz. E como aquelas palavras que ele pronunciava caíam no coração das pessoas. E o assombro, a maravilha, o estupor que as pessoas sentiam ao ver aquele homem simples do povo falando e explicando a Sagrada Escritura era muito grande. De fato, o Evangelho diz assim: todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. E nós podemos perceber isso em outras pessoas que conhecemos, não é mesmo? Conhecemos pessoas que são muito simples, que não são estudadas, não fizeram mestrados e doutorados, mas quando elas falam sobre a palavra de Deus, a gente sente uma admiração, porque vê que elas falam com o coração, que elas falam com sentimento, não falam da boca para fora. Assim também acontecia com Jesus. E assim é o modo como nós, que somos discípulos e discípulas de Jesus, somos chamados a anunciar a palavra. E as pessoas percebem quando nós falamos do coração ou quando nós falamos assim raciocínios bem elaborados, bonitos, mas estamos longe de realmente viver aquela palavra ou de ter realmente o desejo de transmitir a palavra como Jesus o fazia. E para completar essa cena, em que Jesus falava com autoridade e causava essa grande maravilha nas pessoas que o escutavam, o Evangelho nos traz uma cena de um homem que estava na sinagoga e estava possuído por um espírito mau, assim se dizia, no tempo de Jesus. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Assim diz aquele homem. Então aqui nós temos a narração de um ato libertador realizado por Jesus também num dia de sábado. Nós sabemos o quanto isso trazia problemas e quantas vezes Jesus discutiu em relação a isso, se era permitido ou não fazer o bem no dia de sábado. Pois bem, aqui ele vai enfrentar este espírito impuro que deixava aquela pessoa fora de si. Nós podemos nos perguntar
qual é o significado? Será que nós devemos pensar aqui num demônio, num espírito que está possuindo a pessoa? Ou realmente estamos aqui falando de tudo aquilo que na nossa vida também nos torna impuros, ou seja, nos torna menos capazes de nos colocarmos a serviço dos outros, de praticar a palavra de Deus. Essas são as impurezas que afastavam a pessoa do convívio da comunidade de fé. Aqui realmente não diz nem que aquele homem tinha alguma enfermidade, nem diz qual seria essa enfermidade. Diz somente que ele estava possuído por um espírito que o tornava impuro. O que importa é seguir a intenção do ato que Jesus faz. Porque o que faz aquele espírito naquele homem? Grita. E grita dizendo quem era Jesus. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Mas se o Espírito proclama a verdadeira identidade de Jesus, que mal há nisso? Nós poderíamos nos perguntar. E exatamente a reação de Jesus, ao ver que aquele homem possuído por esse Espírito proclama que ele é o Santo de Deus, o que faz? Cala-te, sai desse homem, deixa-o em paz. Então a ação de Jesus é libertadora, é para desentravar aquela pessoa que vivia impura por causa daquele espírito que estava nela. E o que está atrapalhando, e por isso Jesus manda que aquele espírito saia daquele homem, é que Jesus aqui está iniciando o seu ministério público. Estamos no primeiro capítulo de Marcos. E nós sabemos que a verdadeira identidade de Jesus, ela só vai ser revelada quando Jesus passar pela paixão e pela sua morte e depois ressuscitar. Então havia essa proclamação fora do tempo de quem era Jesus, só poderia prejudicar e fazer as pessoas compreenderem mal a figura de Jesus de Nazaré. Ele não era um curandeiro, ele não era um milagreiro, ele não era alguém que queria se promover enfrentando os doutores da lei na sinagoga. Nada disso fazia parte do projeto dele. O único projeto que Jesus trazia ao coração era libertar as pessoas daquilo que as está oprimindo. Por isso ele não teme, no dia de sábado, dizer àquele espírito: sai desse homem e fica calado. E o espírito sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E de novo aparece a frase que apareceu antes: e todos ficaram muito espantados. Então o que nos faz ficar espantados é ver como Jesus somente se importava em libertar, em destravar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas pudessem voltar a ser livres, que não fossem dominadas por nenhum espírito, mas que pudessem com liberdade responder e com alegria à vontade de Deus. Vamos pedir ao Senhor então, nesse domingo, que Ele também ilumine a nossa vida e nos faça ser como Ele, pessoas voltadas para buscar o bem, para anunciar o bem. Ele olhou somente o sofrimento daquele homem. Para ele a única coisa importante era isso. Não temeu nenhuma consequência. Ele agiu para amar com compaixão, para tirar a pessoa daquela situação, para que ela pudesse voltar a ser dona de si. Que possamos ajudar também nossos irmãos e irmãs nesse caminho de uma libertação interior total e plena. Vamos pedir então a bênção de Deus para isso. Senhor Deus, Pai de bondade, te pedimos nesse domingo, consagrado a Ti, Senhor, que derrameis sobre nós e nossas famílias a Tua bênção, que nós possamos viver esse dia
na tua presença libertadora. Por Cristo nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.